Então, bem-vindos à nossa aula 3. Aqui a gente vai ver crescimento de funções e notação assintótica. Então, aqui é o sumário, tudo bem? Então, a gente vai ver um pouco sobre aulas passadas, crescimento de função. Depois, notação assintótica, a gente vai ver notação O, ômega e teta, tudo bem? O teta aqui saiu errado, tá? Não é isso aqui não. Deixa eu consertar aqui logo para vocês verem aqui. Ok? Então, o teta é esse símbolo aqui, tá? Parece com O, né? Aqui parece que tem só um traço dentro, mas na verdade é parecido com um H, tá? É porque nessa letra aqui dos slides fica um pouco diferente, tá? Mas é como se fosse um H mesmo, não é simplesmente uma linha dentro do O não, tá? Tudo bem? Então tem notação O, ômega e teta. Aí depois a gente vai ver os abusos de notação e depois a gente vai entender por que a gente, de fato, muitas das vezes a gente não consegue entender absolutamente nada que está acontecendo com essas notações, tá? Então, às vezes a gente pensa que tem uma ideia do que é O de N ao quadrado, tá? Aí, mas na verdade a gente, esse for aqui é O de N, esse aqui é O de N ao quadrado. Mas lá no final das contas a gente não consegue compreender direito, tá? Claro, e por fim a gente vai dar exemplo, né, dessas notações aqui em cima, com o insertion sort, tudo bem? O insertion sort ele é um algoritmo iterativo, tá? Então, assim, para um modo mais aprofundado, a gente deveria também ver para algoritmos recursivos. Só que isso aí é mais conteúdo para projeto e análise de algoritmo, tá? Então vamos continuar aqui com o que a gente viu na aula passada. Então, aula passada, a gente viu complexidade de tempo e espaço, né, que basicamente são 3 tipos, que é o pior caso, tem o melhor caso e o caso médio. Tudo bem? A gente viu essas definições aqui. E também a gente tomou como exemplo o insertion sort, tá? A gente viu o melhor caso dele, tudo bem? Primeiro a gente viu o tempo geral dele, né? Então a gente viu a função de tempo geral dele. Depois a gente foi para de melhor caso, tudo bem? Aí quando a gente fez lá o de melhor caso, a gente chegou nessa conclusão aqui, né? Do A, que é uma constante positiva, multiplicado por N, tá? N aqui no caso é o tamanho do vetor, é referente ao tamanho do meu vetor, menos B. Tudo bem? E o B também ele é um número positivo, tá? Aqui você está vendo menos B, mas se você pegar o B sozinho, ele é um número positivo, tá? Porque ele está ligado com os custos, né, de tempo de cada linha, tudo bem? Então, a gente concluiu lá no final que o A é uma soma de números constantes e o B também é uma soma de números constantes. Ou seja, lá no final das contas, a gente vai ter que A e B eles são dois números constantes. E, claro, são maiores do que zero, tá? No pior caso, eu deixei como exercício. Então, no pior caso, é para você ter chegado nessa função aqui, tudo bem? Então, eu deixei como exercício. Era para ter dado... para você ter chegado até aqui. Ok, então, que no pior caso, a gente tem que concluir isso daqui, né? Que você vai ter 3 constantes aqui no caso. A primeira vai multiplicar n ao quadrado. Aí você vai somar com b, que muito provavelmente vai ser a soma de mais algumas constantes. E vai multiplicar por n e depois vai diminuir pelo um c, tudo bem? Que é outra constante. Então, no pior caso, é para você chegar em uma função desse tipo aqui, tudo bem? Se você seguir os passos lá que a gente viu na aula passada. Ok? Então, agora, nessa aula, a gente vai começar com o crescimento de funções. Então, eu vou colocar esse problema aqui para vocês. Então, basicamente, você vai ter 2 algoritmos, A e o B. E a gente sabe que eles resolvem o mesmo problema, né? Se você tem um determinado problema, que você tem 2 algoritmos, né? Aí no pior caso, a gente tem essas funções aqui, tudo bem? Que são as funções do tempo, tudo bem? Então, você tem o TA de n e tem o TB de n, tudo bem? Para o A e para o B, respectivamente, pelo gráfico abaixo. Então, está aqui o gráfico, você sabe que tem
que existe esse gráfico aqui desse modo aqui, tudo bem, para essas duas funções. Então, sabemos que a partir de n0, ou seja, desse ponto aqui que está aqui, ó, você vê aqui que é o único ponto que tem, né? Está até tracejado aqui, né? Temos sempre que essa função que está em vermelho, né? Ela é maior ou igual do que a que está em azul, né? Então, a gente sabe que ele é maior ou igual, isso quer dizer que eles podem até se tocar novamente aqui, a partir desse ponto. Mas uma certeza que você tem é que, essa vermelha, né, ela não vai passar para baixo lá da azul, tudo bem? Ou então a azul ela vai para cima lá da vermelha, tudo bem? Eles podem até se tocarem, né? Mas o fato é que você tem que essa vermelha ela é maior ou igual do que a azul, né? Aí, qual o melhor algoritmo para resolver o problema? Tudo bem? É o A ou o B? Então, para você que está assistindo pelo vídeo, né? Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho agora, tá? Então, para você que deu pausa aí e pensou, então você pode pensar assim meio que de cara, né? Então depende, né? Depende do quê, né? Depende do tamanho das suas entradas, tudo bem? Se você sabe que as suas entradas elas só chegam até esse n0, né? Lembrando que o n aqui é o tamanho lá da entrada do nosso algoritmo, tá? Então, se o tamanho das suas entradas só chegam até n0, o sentido que faz é pegar que tem o menor tempo, né? No pior caso. Então, aqui no caso seria a vermelha, né? Agora, se você pensar em valores maiores, né? A partir do n0, então já fica sendo o TA de n, tudo bem? Como o Henrique aqui que falou, tudo bem? A longo prazo, né? O A ele é melhor, né? Porque com o tempo as entradas lá dos nossos algoritmos elas vão crescendo, tudo bem? Mas a gente fala como isso, né? Pela computação, tudo bem? Então, a melhor resposta é assintoticamente o A, tudo bem? Exatamente por esse motivo, porque eu sei que a partir de um certo ponto, eu sei que o A ele sempre vai estar abaixo desse vermelho, tudo bem? Então esse é o estudo assintótico que a gente chama, tudo bem? Então, a melhor resposta aqui para a gente seria assintoticamente o A, tá? Mas a ideia que vocês deram é boa também, tá? Então, vamos aqui dar prosseguimento agora com notação assintótica. Então, a gente vai para a nossa primeira notação, que é essa aqui, notação ômega. Tudo bem? O que é que a notação ômega diz? Ela diz isso daqui, tá? Então, eu quero que você pense um pouquinho aí para saber o que é que você pensa na sua cabeça quando você vê isso daqui, tá? Então, para você que está assistindo pelo vídeo, pausa o vídeo aí e pensa um pouco, tá? Então, ó, agora vamos usar a nossa imaginação para uma coisa boa, tudo bem? Então, quando a gente vê assim, esse tipo de definição aqui, né? A gente tem que entender algumas coisas, né? Claro, né? Você vai ler o que está aqui, mas é bom que você tenha em mente uma certa situação, né? Por exemplo, o que é que aqui está falando, né? Você tem o ômega, né? Tá aqui o ômega, aí abre e fecha parêntese. Aí dentro desse parêntese tem um g de n. O que é g de n? É uma função, tudo bem? Simplesmente isso, é uma função. Então, isso, né, por definição, é igual, aí você abre e fecha parêntese. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a definição de um conjunto. Tudo bem? Então, o que é a definição de um conjunto? Você tem um certo objeto, aí você tem essa barra aqui que significa tal que, aí depois você coloca regra sobre esse objeto. Tudo bem? Então, esse f de n, ele é uma função também, mas para pertencer a esse conjunto aqui, que eu estou definindo como ômega de g de n, ele tem que ter uma certa regra que é essa aqui que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, o que é o ômega de g de n? É um conjunto de funções. Tudo bem? Então, o que você tem que ter na sua mente é que o ômega de g de n ele é um conjunto de funções. Da mesma forma que o O, que a gente vai ver também, e que o θ também, tudo bem? Então, isso é tudo conjunto de funções.
Tá? Agora a gente vai entender o que é que tem que acontecer para uma função pertencer a esse conjunto ômega de g de n, tudo bem? Então vamos aqui para a propriedade que essa função tem que ter. No caso é a f de n. Então a gente tem aqui o símbolo do existe, né? Então a gente pode falar assim, existem, porque você tem um C1 e tem um N0, né? Então você tem um C1 e um N0 constantes positivas, ou seja, que são dois números que são positivos, tudo bem? Tais que, né? Aí o zero, ele é o limite inferior para a primeira constante, que é o C1, né? Vezes o g de n. O g de n é o cara que está aqui dentro, ó, lá do meu ômega de g de n, tudo bem? Então, isso vai limitar também a função f de n para todo n maior do que n0. Então, aqui, você já pode lembrar daquela figura passada que a gente acabou de ver. Tudo bem? Lembra lá que tinha um certo n0 e que a partir daquele n0 a função vermelha sempre ficava por cima, né? E a azul por baixo, né? Elas poderiam se tocar, mas o fato é que a vermelha era maior ou igual do que a azul. Então aqui a gente vai ver pelo mesmo lado, né? Ó, tipo assim, a vermelha, tudo bem? Aqui no caso seria o nosso f de n, tá? E a nossa azul seria essa constante vezes o g de n, tudo bem? Então a gente pode vir aqui, eu vou tirar aqui a apresentação e vou colocar o tablet aqui, tá? Então, aqui, ó, você pode ir lá, né? Tudo bem? Então, aqui seria o n, né? E aqui seria o t de n, tudo bem? Que seria referente ao tempo. Então, a nossa função, que assim, você tem a função vermelha, eu vou colocar aqui a vermelha, que é o C1 vezes o g de n. Tudo bem? Então, isso aqui também é uma função, tá, gente? Aqui basicamente, se você tirar o c vezes 1, né, você vai ter só a função g. Mas quando você multiplica uma constante, você pode pensar que isso vai ser uma outra função, tá? Então, aí, vamos colocar o azul aqui. Ele pode fazer alguma coisa assim, ó. Tá vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui e tal. Mas ele vai ter uma hora que ele vai ficar sempre aqui por cima, aqui, ó. O f de n, tudo bem? E claro, a partir desse ponto aqui, ó, que é o nosso n0, tudo bem? Então as nossas constantes, ó, são esses dois caras aqui, ó, o C1 e o n0. Eles têm que ser positivos, tudo bem? Assim, obrigatoriamente, tá? Então, se isso aqui acontece, né, eu tenho que a partir desse ponto, né, que n0, né, que essa função azul ela é maior ou igual que essa que é C1 vezes g de n, né? Então você pode dizer que o f de n é uma função que pertence a um conjunto, mas que conjunto é esse? É o conjunto de ômega de g de n. Tudo bem? Então, se esse desenho aqui acontecer, né, se você conseguir visualizar esse conjunto aqui, você consegue dizer, tudo bem? Você pode afirmar que o f pertence a ômega de g de n. Ok? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Ok, então agora vamos para a próxima notação, tá? Então, a próxima notação aqui é a notação O, tudo bem? Então, agora eu vou dar um tempo aqui, ó, para você entender melhor. Então, tenta visualizar isso aqui como eu fiz lá na figura, tá? Então, olha para a definição de notação O, aí você tenta fazer como eu acabei de fazer, tudo bem? Então, imagina, tá? Imagina que você está desenhando aquele desenho lá na sua cabeça, tudo bem? Que tem aquela reta que está em vermelho, aquela reta que está em azul. Então, para você entender aqui direito aqui, tá? Então, para quem está assistindo, pausa o vídeo aí e pensa, tá? Porque eu estou fazendo aqui alguns cortes. Então, ó, vamos aqui para o nosso gráfico aqui, tá?
Então, aqui, basicamente, você vai ter uma coisa parecida, tá? Então, a diferença é que, por exemplo, aqui você tem a sua função, né? Que, no caso, lá eu disse que era um C2 vezes um G de N. Aí você vai ter a sua função azul. Agora, a sua função azul, ela pode fazer o que quiser aqui, né? Aí tem um momento que você sempre tem certeza que ela é sempre menor ou igual do que o seu do que o seu C2 vezes G de N, tá? Isso aqui para um certo cara que é o N0. Outra coisa interessante também é porque eu estou colocando exatamente o N0 sendo exatamente no ponto que eu tenho certeza, né? Aqui nesse gráfico, tá? Gráfico, né? Mas eu poderia tirar ele daqui e colocar aqui também, aqui na frente, ó. Tudo bem? Por quê? Porque eu sei que também a parte desse ponto aqui é sempre verdadeiro, que o vermelho, né? Ele é maior ou igual do que o azul, né? Então, não necessariamente tem que ser exatamente o primeiro ponto que aparece, não, né? Aqui, lá na definição, fala assim, ó, existem, tudo bem? Existem constantes positivas, né? Então, eu sei que essa que existe, essa aqui é o menor que tem, é o primeiro cara que vai acontecer. Mas eu sei que existe também esse outro aqui, ó, tudo bem? Esse outro que está aqui na frente, né? Que poderia também ser o meu N0, né? A partir daqui, sempre vai também ser verdadeiro, tudo bem? Então, aqui, né, o nosso limitante superior no caso, a vermelha, né? Então, aqui, quando isso aqui acontece, a gente pode dizer que o f de n, ele pertence ao O de g de n. Tudo bem? Claro, né? Aqui, no caso, sendo n, e aqui a tua função, tá? Beleza, então, tá claro, né? Eu acredito que agora ficou simples, né? Ficou fácil. Agora vamos para a nossa próxima notação, tá? Então a gente já viu a notação ômega, a notação O, e agora a gente vai para a notação θ. Então essa aqui é um pouco mais complicado, mas dá para entender também, né? Então pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho aí nessa daqui também, tá? Então aqui, como foi colocado, né? Dá para a gente perceber que ela é como se fosse a fusão do ômega com O. Tudo bem? Então vamos aqui para o nosso... ver aqui como é que funciona no nosso gráfico, né? Então você tem aqui, né? Aí vamos dizer que você tem essa função aqui, que é o C2 vezes G de N, e você tem essa C1 vezes G de N aqui. Ok? Então a azul, ó, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode ir ultrapassando, aí quando chega um certo momento, ela sempre vai estar entre essas duas vermelhas, tudo bem? Então, meio que a partir desse ponto aqui, ó, desse N0 aqui, a gente vai ter que essa vermelha de cima vai ser maior ou igual do que a azul, e que a azul vai ser maior ou igual do que essa vermelha de baixo. Tudo bem? Então, aqui é o azul, né? É o nosso f de n, tá? Então, quando isso aqui acontece, né? Quando isso aqui acontece, você pode dizer que o f de n, ele pertence a θ de g de n. Tudo bem? Aqui a gente colocou assim, né? Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Estão perguntando aqui se o C1 e o C2 eles podem ser iguais. Eles podem ser iguais, tudo bem? Inclusive, como eu não amarro, né, dizendo que tem que ser diferente, né, essas três funções elas podem ser exatamente a mesma, tá? Só que se o C1 e o C2 eles forem iguais, então isso quer dizer que obrigatoriamente a minha função ela tem que ser exatamente o C1 vezes G de N, tá? Porque se eu mudar alguma coisa dela, talvez eu não garanta que sempre ela vá estar entre esses limites aí, tá?
esse limite superior e esse limite inferior, tá? Assim, normalmente a gente não tem isso, tá? Mas a gente pode ter sim. Beleza? Então, ó, foi muito colocado aqui que esse θ de n, ele é meio que a fusão do O e do ômega. Mas será que isso sempre é verdadeiro? Por exemplo, se uma função pertencer ao ômega de g de n e ao O de g de n, será que também ela vai pertencer ao θ de g de n? Ou então o contrário também, por exemplo, se uma função ela está aqui nessa configuração, né? Se você tem que ela é θ de g de n, será que ela vai ser ômega e O de n? De g de n, desculpa. Será que isso sempre vai acontecer? O que é que vocês acham? Vou voltar aqui para os slides. E o fato é que é verdade, né? Então a gente tem aqui nesse teorema aqui de que se você tem duas funções f e g de n, a gente tem o quê? Que se o f pertence ao θ de g, tudo bem? Se ele pertence ao θ de g, então ele vai, eu tenho que o f ele vai pertencer ao ômega, o O, né? O O, e o f também vai pertencer ao ômega de g, tudo bem? E o contrário também é verdadeiro, a volta também ela vai ser verdadeira, tudo bem? Então, se o f pertence ao O e o f pertence ao ômega, então isso quer dizer que ele pertence ao θ também. Tudo bem? Então, para que esse teorema aqui serve? Né? Ele vai servir lá para o nosso exemplo, né? que a gente vai pegar uma função e vai mostrar que pertence ao θ. Mas para mostrar que vai pertencer ao θ, eu não vou pegar e mostrar diretamente o θ. Eu vou mostrar o O e o ômega. Então, se ele pertence ao O e o ômega, então ele vai pertencer ao θ. Tudo bem? É assim que a gente faz. Então, eu vou deixar como exercício essa demonstração aqui. Tudo bem? Basicamente, você vai pegar essas definições, tá? Não tem muito o que fazer, não, tá? Então, você... se é do θ de g de n, aí se o f pertence ao θ de g de n, aí você vem aqui na definição. Então, existe, né, os três constantes positivas, que é o C1, C2 e o n0, né, constantes positivas, tais que isso aqui acontece, tudo bem? Para todo n maior ou igual do que n0. Daqui, você já consegue, né, tirar, por exemplo, se existem três constantes C1, C2 e Cn, então eu sei que eu vou pegar essa constante C1 e o n0. Se eu peguei a constante C1 e o n0, aqui de baixo eu vou tirar o quê? Eu vou tirar esse menor ou igual aqui, C2 vezes G de N. E quando você tiver aqui, ó, você vai ter exatamente o quê? Você vai ter exatamente o ômega. Tudo bem? Então, se você tirar... pegar o C2 e o N0, né, porque existem essas constantes, aí você vai pegar esse F, né, esse F de G de N menor ou igual do que o C2 vezes o G de N. Ok? Então, e claro, como esse F de N é maior do que esse camarada aqui, que é maior do que 0, então o F de G de N ele vai ser maior do que o 0, ou seja, 0 é menor ou igual do que f de n, que é menor ou igual do que C2 vezes g de n, né? Para todo n maior do que n0. Tudo bem? Então aqui você vai ter o O também, por definição. Tudo bem? Aí, assim, aqui eu estou mais argumentando, né? Aí a volta, né? A volta você só vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque quando você fala que uma função é ômega de g de n, você vai ter duas constantes aqui e para o ômega também você vai ter outras duas constantes lá, tudo bem? Ou seja, no final das contas, você tem 4 constantes aqui. Porque você tem duas pela definição do O e você tem duas pela definição do ômega. Aí, para o θ, você só tem 3, né? Então, aqui você tem que dar um jeito, tudo bem? Então, aqui você tem essas 3... desculpa, você tem essas 4 constantes aqui e você vai ter que escolher 3 delas, tudo bem? Então, você vai ter que escolher
de modo inteligente aqui, você vai ter que descartar uma aqui, tudo bem? Para chegar na conclusão do θ de n, tudo bem? Então, isso aqui é uma boa tarefa, tudo bem? Então, só para ficar um pouco mais claro, a volta, né? Então, eu vou colocar essa figura aqui de novo, tá? Então, suponha o seguinte, na volta você tem o O e você tem o ômega, tá? Eu vou pegar exatamente essa figura aqui, né? Então, ó, é evidente que, né, que eu posso ter esse n0 aqui para o caso dessa linha de baixo, tudo bem? Dessa função que está aqui embaixo. Mas eu posso ter outro n0, que é exatamente esse camarada aqui, né? Ó. Então, eu vou dizer aqui que um é o n0 linha e o outro é o n0 duas linhas. Tudo bem? Então, esse n0 duas linhas aqui, ele funciona para o quê? Ele funciona para essa função que está aqui em cima, tudo bem? Por quê? Porque eu sei que a partir dele, desse n0 duas linhas, eu sei que o azul ele sempre vai estar embaixo, né? Esse vermelho que está em cima ele sempre vai ser maior ou igual do que esse que está embaixo. Então, o jogo é você escolher um n0 que vai funcionar para todos os dois, tudo bem? Então, qual aqui você iria escolher? Tudo bem? Exatamente, o Luiz Fernando está falando que é para pegar o maior deles, né? Ó, porque eu sei que esse n0 aqui funciona, né? Ó, a partir dele e para todos os caras que são maiores do que ele. Ou seja, para esse cara aqui também vai funcionar o mesmo que funciona isso daqui. Tudo bem? Então, aqui no caso desses dois camaradas aqui, eu vou pegar o max. Tudo bem? Aí você pega o max, que é o maior, né? E para ser o seu n0, tudo bem? Então, o seu n0 lá para o θ, tudo bem? Vai ser o max desses caras aqui. Ok? Então, fica como exercício você escrever essa ideia, tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Então, dando prosseguimento aqui agora, a gente vai para os abusos de notação. Agora a gente vai entender o que é que acontece, o que é que a gente faz, né? E que, infelizmente, esses abusos de notação confundem muitos alunos, né? Porque, às vezes, eles vê logo de cara, aí às vezes, o professor não fala, mas assim, é muito importante que a gente entenda algumas coisas, né? Então, primeira coisa é o seguinte, se eu for pegar duas funções, né? Agora eu vou tirar, eu não vou colocar mais f de n nem g de n, tá? Então, suponha que o f de n ele é igual a n, ou seja, ele é essa função que cada número que ele pega, ele vai retornar o mesmo número, tá? E o g de n ele vai pegar esse número e vai multiplicar por ele mesmo, que seria equivalente ao quadrado, né? Você vai fazer esse número ao quadrado. Tudo bem? Então, eu não vou mais escrever o f de n e g de n. Então, se eu sei que o f de n é igual a n, eu não vou mais colocar ele, eu vou colocar n, como eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Ó, lembra que eu fazia f de n pertence a O de g de n? Então, não vou mais fazer isso, né? Então, eu vou escrever n pertence a O de n ao quadrado. Então, entendam que n é uma função e n ao quadrado é outra função, tudo bem? Então, eu vou escrever isso em vez de f de n pertence a O de g de n, tá? Então, primeiro abuso de notação, eu já coloquei aqui embaixo, tá? É exatamente esse, ó, n igual a O de n ao quadrado. Professor, o senhor me ensinou que O de n ao quadrado é um conjunto de funções. Exatamente, é um conjunto de funções. E n, o senhor acabou de me falar que eu tenho que pensar que é uma função. Tudo bem? Como aqui em cima, né? Eu não vou mais escrever f de n, tudo bem? Então, aqui eu estou supondo que f de esse camarada aqui. Então, você tem que uma função é igual a um conjunto de funções. Isso aqui é um absurdo, né? Não tem como uma função ser um conjunto de funções, tá? Então, o que a gente deve entender, o significado disso aqui, é porque simplesmente a gente não colocou o pertence, né? Ó, aqui em cima eu estou colocando pertence, se você for ver aqui, tá? Ó, até esse momento eu sempre coloquei pertence, mas no livro lá você não vai ver pertence, você vai ver o igual.
Tudo bem? Então, o significado que você tem que ter em mente é n pertence a O de n ao quadrado. Tudo bem? Então, você vê isso aqui, tá? Você vê isso aqui, mas o que você pensa é o que está aqui do lado, tudo bem? Então, o que você tem que pensar é que uma função pertence a um conjunto de funções, não que uma função é igual a um conjunto de funções. Tudo bem? Outro abuso de notação é esse daqui. Você tem uma função aqui do lado, aí você tem um símbolo de igual, aí você tem uma função que é duas vezes o n ao quadrado mais um conjunto de funções, o que seria uma função mais um conjunto de funções, né? A gente pode até pensar, professor, então o mais é a união? Não, o mais não é, ele não vai ser a união não, né? Porque você está somando uma função com um conjunto de funções, isso não pode, tá? Então, voltei, gente. Então, aqui você tem uma soma, né, de uma função com um conjunto de funções. Isso você não pode fazer, tudo bem? Então, o que é que significa isso daqui? O que é que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que ter em mente esse significado aqui, né? Que você pegou uma função, aí você pegou um pedaço dela, que nesse caso foi essa de 2n mais 1, tudo bem? Aí, essa função que é de 2n mais 1, que é que eu estou chamando de g de n, né? Essa função é uma função que pertence a esse conjunto de θ de n, tudo bem? Então, um pedaço dessa função que você está pegando aqui, ele é um pedaço que pertence a θ de n, tudo bem? Então, esse é o significado que você tem que dar para esse camarada aqui em cima, tá? Aqui, no caso, esse igual, ele não tem o significado de pertence, não, tudo bem? Então, mas sim um pedaço dessa função aqui que eu peguei primeiramente, tá? Então vamos lá para o próximo abuso de notação. Então, esse daqui, né? 2 vezes o n ao quadrado mais θ de n, tudo bem? Dá igual ao conjunto, né? θ de n ao quadrado, tudo bem? Então, o que é que você pode pensar disso aqui, tá? Se quiser pausar o vídeo e tentar aqui pensar como é que qual o significado disso daqui, pode ficar à vontade, tá? Então, aqui, ó, como o Nathan falou, o significado é o seguinte, ó, que para qualquer função que você pegue, né, que pertença ao θ de n, tudo bem? Para qualquer função que você pegue dentro desse conjunto aqui, se você somar com 2 vezes o n ao quadrado, vai resultar em uma soma, né, em uma função que pertence a esse conjunto aqui, que é θ de n ao quadrado, tudo bem? Então, para qualquer função f pertencente ao θ de n, temos que o 2 vezes n ao quadrado mais g de n pertence, aqui eu tenho que pensar como pertence mesmo, a esse conjunto de θ de n ao quadrado. Ok? Então, enfim, esses aqui eles são os abusos mais comuns que a gente viver, tudo bem? Agora vamos para um testezinho rápido aqui para ver se você entende. Então, marca aqui verdadeiro ou falso aqui, se está tudo ok aqui, se eu usei, né, esses abusos de notação corretamente, tudo bem? Então, quantas afirmações tem verdadeiras aqui, né? Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. Então, aqui, dando prosseguimento na nossa aula, é o seguinte, no nosso primeiro item, qual é o erro desse nosso... Ele está errado, tá, gente? Esse primeiro item aqui, qual é o erro dele, né? Você tem o 2 vezes n ao quadrado mais θ. Aí você tem o igual 2n ao quadrado mais t de n, né? Nenhuma notação aqui que você viu aqui, né? Nenhum abuso de notação aqui. Você viu do lado de direito, tudo bem? Depois lá da sua igualdade, que não, ó, esse aqui você tem o O de n ao quadrado, aqui, ó, nesse outro abuso que está aqui de baixo, ó, aqui você vê depois do igual, tá? Você tem o θ de n, tudo bem? Depois, aqui nesse terceiro aqui de baixo, ó, você tem o θ de n ao quadrado, tudo bem? Então, em todos esses abusos aqui, do lado direito, sempre tem uma notação, seja ela O, ômega ou θ.
Tudo bem? E aqui, ó, a gente tem que não tem nenhuma notação depois aqui. Você tem 2 vezes n ao quadrado mais 7n. Cadê a notação θ aqui desse lado direito? Tudo bem? Então, obrigatoriamente tem que ter. Tudo bem? Então, esse primeiro item está falso. Então, só com essa observação, você já vê que aqui esse item, esse terceiro item aqui também está falso, tá? Aqui tem um fecha parêntese aqui, mas aqui está errado, tá, gente? Isso aqui não existe não, tá? Aqui você tem 10 vezes n ao cubo, então você já mata logo esses 2 itens aqui como falso, tudo bem? Vamos pensar aqui nesse segundo item aqui, para ver se ele está certo ou não. Tudo bem, aqui tem a notação ômega depois do igual, né? Todos os outros itens aqui, na verdade, que não são falsos, né? Então, aqui está tudo ok, né? Então, o ômega eu posso pensar como uma função que vai por baixo, tudo bem? Então, eu sei que 2 vezes n, preste atenção, ó, 2 vezes n, eu sei que é maior do que o n. Você concorda comigo? Então eu sei que 2n ele já pertence ao ômega de n, tudo bem? Lembrando que o ômega, né, o que está lá no ômega, ele é menor, tudo bem? Ele é o limite inferior, e 2n eu sei que ele é um limite inferior sempre, tudo bem? Basta você pegar a partir de 0, botar 1, 2, 3 aqui, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tudo bem? Que o 2n vai sempre estar maior ou igual do que o n, tudo bem? Claro, eu estou considerando que o n a partir de uma constante positiva que pode ser 1, tá? Então, o 2n ele já é ômega de n, tudo bem? Aí, quando você pega qualquer função aqui de dentro, né, qualquer função que você pegue daqui de dentro, do θ de n ao quadrado, só vai aumentar o valor de 2n. Concorda comigo? Então, aqui, como você está aumentando o valor, então você vai ter um cara maior ainda do que esse n que está aqui. Tudo bem? Logo, você vai ver que, de fato, essa sentença aqui está verdadeira. Tudo bem? Então, você sempre tem aqui esse limite inferior aqui do n. Tudo bem? Ok? Então, vamos agora para o item C. O C não, desculpa, aqui seria o quarto item, né? Então vamos aqui. Esse item aqui, ele está errado. Bem, ele está errado, né? Porque aqui você está falando o seguinte, né? Você tem uma função que é n ao cubo, tudo bem? Você tem a função n ao cubo, e aqui você tem outra função que chega no máximo ao n ao quadrado, ok? Então, assim, mais ou menos para você entender que isso daqui é falso, você pode ver lá pelo gráfico, né? Então, deixa eu colocar aqui o tablet de novo, né? Então, se você for lembrar, né, como é o gráfico, ele é mais ou menos assim, né? Ó. Então, vamos supor que a função de n ao quadrado, ela é mais ou menos assim, né? Ó. Uma coisa desse tipo aqui. E a função que é de n ao cubo, né? Não, essa aqui é de n ao cubo, agora é de n ao quadrado, tá, gente? Então, ela é mais ou menos assim, né? Ó, Então, querendo ou não, essa aqui seria de n ao quadrado, né? Então, lá no ensino médio, a gente aprendeu o quê? Que a gente pode meio que engordar essas funções ou afinar o quanto a gente quiser, tá? Mas o fato é, né, que sempre, quando isso aqui acontece, vai chegar um certo ponto, como esse n0 aqui, que eu coloquei, né, que a função cúbica, né, ela sempre vai ficar por cima da quadrática, tudo bem? Então para você entender um pouco melhor, você pode colocar uma função sobre a outra, tudo bem? Por exemplo, se você colocar, por exemplo, aqui o n ao cubo, né? Você bota n ao cubo. Claro, aqui a gente não vai trabalhar com n ao cubo, mas é uma constante, né? Porque tem que ser uma constante vezes n ao cubo, porque ele está dentro lá do ômega, né? Então pega uma certa constante aí, grande, né? E você pega aquela função que ela é quadrática, né?
ok? Que é essa daqui, ó. Quando você for aumentando os valores de n, né, você vai perceber algumas coisas, tudo bem? Então, a gente percebe o seguinte, ó, quando a gente vai aumentando esse valor, aumentando, será que, né, que essa função aqui, né, que essa fração aqui, ela vai chegando em 1? Porque se ela for se aproximando de 1, é porque essa função aqui é igual a essa de baixo, né? É para valores grandes, né? Lembra que eu estou aqui trabalhando com crescimento de funções, tá? Então, então, quando eu for crescendo essas duas funções, será que elas vão ficando iguais? Tudo bem? Será que elas vão ficando iguais? Aí, é claro que isso aqui não vai acontecer, tá, gente? A gente vai notar o quê? Que como essa função aqui ela vai ficando maior com n muito grande, né? Os n's muito grandes, então esse valor aqui ele vai tendendo a aumentar, tudo bem? E você vai ver que quanto mais você aumentar, mais esse valor ele vai aumentar ainda, né? Então meio que esse valor que ele vai tendendo ao infinito, né? Quanto mais eu aumento n, mais essa função ela vai aumentando, essa fração aqui, tá? Então aqui serve para você entender mais ou menos por que esse item ele tá falso, tudo bem? Então vamos voltar lá, tá? Então, e esse último item aqui, será que ele está verdadeiro ou falso? Tudo bem? Esse último item aqui, ele está verdadeiro, tudo bem? Ele está de fato verdadeiro, tá? Aí você vai entender por que está verdadeiro agora, tá? Eu vou fazer aqui como é que a gente faz para mostrar que esse item, ele de fato ele está verdadeiro, tá? Então, vou voltar aqui de novo para o nosso quadro aqui, né? Então, fica n ao quadrado mais 2 vezes n mais 10, ok? Eu tenho que mostrar que isso aqui é menor ou igual, tá? Uma constante vezes o meu g de n. Quem é o meu g de n? É n ao quadrado sobre 10, tudo bem? Essa constante aqui tem que ser positiva, tudo bem? Então, tem que ser maior do que zero, tudo bem? E, claro, isso tem que ser verdadeiro para um certo n, né, que seja maior ou igual do que um certo n0. Então, o meu jogo é saber como é que eu vou chegar nesse c aqui, tudo bem? Então, a minha ideia aqui é simplesmente ir aumentando essa função, né? Ó, eu vou aumentar ela, tudo bem? Eu vou aumentar de novo. Então, aí eu vou ficar fazendo isso até chegar naquela conclusão lá de uma constante que eu vou calcular para saber quem é, chegar até n ao quadrado sobre 10, tudo bem? Então, vamos fazer isso agora. Vamos lá, eu vou aumentar essa função aqui, né? Então, esse valor n, né, eu posso multiplicar por esse camarada aqui. Então, eu vou multiplicar n por esse, para ter o meu n ao quadrado. E esse 10 aqui, eu vou multiplicar também por n ao quadrado. Você concorda comigo que eu vou estar aumentando a minha função que é desse tamanho aqui, tudo bem? Se eu multiplicar essa parcela aqui por n e essa outra parcela aqui por n ao quadrado, eu sei que o n ele é só um valor positivo, tudo bem? Lembrando que ele tem que ser maior ou igual do que um certo valor positivo, né? Então, eu vou estar sempre aumentando. Então, eu vou simplesmente colocar n ao quadrado, que é esse cara aqui, mais aí 2 vezes n vezes n é 2 vezes n ao quadrado, tá? Mais 10 vezes n ao quadrado. Então, coloquei mais 10 vezes n ao quadrado. Tudo bem? Aqui, ó, aí eu vou colocar, isso aqui é menor ou igual. Eu vou só somar aqui agora, vai dar, no final das contas, você tem esse monstro, né? Então, você tem um monstro, mais 2 monstros, mais 10 monstros, que é exatamente o mesmo cara, tudo bem? Então, você tem 13, tudo bem? Então, um monstro mais 2, mais 10, fica 13. Então, você vai ficar com 13 monstros. Ok? Professor, então, o senhor chegou a uma constante positiva, que é o 13, multiplicado por n ao quadrado. Só que lá não fala de n ao quadrado. Lá você tem o 10 aqui embaixo, tudo bem? Então, para ter o 10 embaixo, eu vou ter que dividir por 10. Você concorda comigo? Então
esse cara aqui, eu vou dividir por 10, tudo bem? Mas para não fazer efeito nenhum, porque como eu quero aumentar, né, eu quero aumentar. E se eu dividir por 10 só, eu vou só diminuir, eu não vou aumentar. Então eu vou multiplicar por 10 também, tudo bem? Então eu vou multiplicar por 10 e vou dividir por 10. O que é que eu estou fazendo? Absolutamente nada, tá? Seria equivalente a você multiplicar por 1, né? Porque 10 sobre 10 é exatamente 1. Tá? Mas aqui como é que vai ficar no final? Vai ficar 130 n ao quadrado sobre 10. Pronto, tá aqui. Você encontrou a sua constante, ó. Você achou a sua constante, o c. Tudo bem? Então é assim que você chega nessa conclusão, entendeu? De que essa função aqui, né, ó, ela vai ser O de n ao quadrado sobre 10. Tudo bem? Então, só para completar melhor aqui, vamos voltar aqui de novo. Então esse último item aqui, ele estaria também verdadeiro se aqui fosse ômega. Tudo bem? Então essa função aqui, né? Ela também é ômega de n ao quadrado sobre 10. Tudo bem? Então, como é que eu chego nessa conclusão, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso... Oi? Pode falar. Não está mostrando o que você está fazendo. Está na tela de apresentação. Ah, desculpa. Ok. Tudo certo, pessoal? Deusidete, é assim, porque aqui você está em uma soma, né? Se você está somando alguns valores, tudo bem? Aqui o 10, você concorda comigo se você tiver um certo valor lá, você tem tantos reais lá. Aí aqui você tira 10, você não vai ter um valor menor? Tudo bem? E se você tem outro valor lá, que é o 2 vezes n, você vai tirar e vai ter um outro valor que é menor ainda. Então, o meu objetivo aqui é pegar a função e ir diminuindo ela até chegar lá no cara que eu quero, entendeu? Agora, claro, né? Claro que, né? Se fosse negativo, por exemplo, se você tem aqui n ao quadrado mais 2n menos 10, se você tirar o menos 10, você vai ter, na verdade, um valor maior. Tudo bem? Então é mais ou menos assim. Eu tenho esse valor aqui de dinheiro por mês. Esse menos 10 aqui é equivalente a 10 reais que eu estou devendo meu amigo. Entendeu? Então, se você tirar esses 10 reais aí e não for usar ele, ou seja, você vai estar tirando um número negativo, ou seja, você vai ficar com mais dinheiro, entendeu? Aí você vai ter um valor maior. Só que aqui nesse caso eu não posso fazer isso, né? Por quê? Porque como eu quero diminuir, eu não posso tirar a parcela negativa, eu só posso tirar a parcela positiva. Entendeu? Entendeu, Deusidete? É exatamente isso. Se for parcela positiva, você simplesmente chega e tira, aí você diminui, né? Confuso, né? Por exemplo, porque talvez esteja com letras aqui, mas se tiver com números aqui. Professor, é sobre Diga. esse cancelamento que o senhor está fazendo. Daí, temos essa expressão. E aí o senhor vai e retira o 2n Peraí. Essa expressão aqui, né? Ok. Isso, exatamente essa. Então o senhor vai fazer o quê? O senhor vai pegar e vai tirar o 2n mais 10 para ela poder se equiparar ao n elevado ao quadrado dividido por 10. Isso, né? Não é que isso aqui para, eu tô modificando, né? Eu tô pegando essa função, aí eu pego outra menor que ela, depois eu peguei outra menor que ela, que é uma constante positiva vezes o que eu quero no final, entendeu? Eu tô meio que pegando a função, aí tô transformando ela para ficar menorzinha até chegar nessa Então, constante vezes... pronto, é como o senhor falou que tem que pegar esse lado, o lado esquerdo, como ela é uma função maior, tirar para poder ela chegar no que a gente quer provar. Exatamente, certo? Aí por que eu posso tirar? O 10, ele é um número positivo? Sim. Se eu tirar ele, você concorda que eu vou ter uma função menor ainda?
Sim. O 2n, eu sei que o n, ele é um número que ele é maior ou igual que uma constante, tudo bem? A gente pode tomar aqui o n0 sendo 10, por exemplo. Então você sabe que esse n aqui, ele é pelo menos 10, ou seja, eu sei que ele é um número positivo também. Tá claro? Uhum. Que ele pode ser 20, 30, 40, 50, 100, mas o fato é que ele vai ser positivo, tudo bem? Aí você pega esse valor que ele é positivo e multiplica por 2. Então ele Sim, vai continuar aumenta. sendo positivo. Só que como eu estou tirando ele daqui, eu estou diminuindo a minha função geral. Você concorda comigo? Que é o que eu quero, né? Concordo. Mas aí eu queria saber como é que. Pronto, a pessoa já chegou, tacou o X aí, pronto, acabou. Mas só que isso aqui não vai ser assim. Eu não vou Não, chegar e tirar. exatamente isso. Se você fizesse na prova, eu vou entender. Tem Porque aqui é certeza? matemática básica. Tem, eu vou entender. Não vá fazer um absurdo. Tipo, se você chegar lá, por exemplo, tiver n ao quadrado mais 2n menos 10, aí você vai dizer que isso aqui é maior do que n ao quadrado mais 2n, aí eu chego lá e tá com x. Isso aqui tá um completo absurdo, por quê? Porque você tirou uma parcela negativa, aqui é negativa, tá? Você tirou uma parcela negativa e está dizendo que você diminuiu, quando na verdade você aumentou. Tudo bem? Aqui é assim. Tá Ah, eu claro? acho que eu entendi. É porque eu não Isso aqui é um consigo. absurdo. Licença, O que está em azul está professor, errado. Diga. mas se eu tirar esse menos 10, ele não é menor e igual a esse n ao quadrado mais 2n? Mas do jeito. Aqui está menor ou igual? Tá maior ou igual. Tá errado. Pronto, maior ou igual, mas a igualdade ainda prevalece. Mas o maior, ele é verdadeiro? Ah, é assim? Não é, entendeu? Ele não é maior ou igual, ele é menor ou igual. Ele pode ser igual, mas maior não, Eu- entendeu? É tipo, o fato desse menos 10 Ele, já ele não pode ele não pode ser uma meia verdade, ele tem que ser uma verdade por completa, entendeu? é tipo, o fato desse menos 10 já tá aí, já mostra que esse valor já é menor que o do outro lado da igualdade, é isso? Não, você tem que entender os mais e menos aqui sendo parcelas positivas e parcelas negativas. Você concorda comigo que uma coisa é você ter 10 reais, né? Aí você tem 10 reais lá na sua carteira. Então, você tem um valor positivo. Se você tirar ele da sua carteira, então isso quer dizer que você vai ter menos dinheiro. Concorda comigo? Agora, se na sua mesma carteira você vai ter um boleto de 10 reais para você pagar, você tá com uma dívida. Aí vamos supor que tem um amigo seu que pega, não, pode deixar, me dá o boleto da tua carteira que eu vou pagar para ti. E eu vou tirar do meu bolso. Ou seja, o seu amigo está sendo um amigo de verdade, entendeu? Ele está te dando uma dívida a menos. Então, quando você tem dívida a menos, ou seja, você tirou uma parcela negativa da sua carteira, que seria um boleto para você pagar, então você vai ter mais dinheiro, tudo bem? E não menos dinheiro, né? Tá claro ou não? Eu não sei se é porque eu escrevi aqui com números, com letras, desculpa, mas, vamos aqui colocar aqui, preste atenção aqui, em vez de fazer, escolhe um valor para n aqui. Vamos dizer que o n é igual a 10, por exemplo. Então, esse valor aqui ele vai ficar igual a quanto? A 100, né? Fica 100. Esse valor aqui ele vai ficar igual a quanto? A 20. Então, fica isso daqui. Mais 10. Então, se você tirar... Você tem quanto aqui no total? Você tem 130. Se você tirar o 10 e se você tirar o 20, você vai ficar com 100, que é o número menor. É isso que eu estou fazendo, é simplesmente isso. Eu não estou fazendo mais nada, entendeu? A diferença é que aqui em cima eu estou vendo com 2n e n ao quadrado. Se você tirar isso na prova e dizer que você vai ter aqui um valor menor ou igual do que 100, tá tudo ok. O absurdo é você falar que é menor ou igual, entendeu? Que 130 é menor ou igual do que 100. Aí tá um completo absurdo, não pode, entendeu? Ok, pessoal? Agora, se fosse o contrário, né? O que eu tô falando, né?
Em vez de ter esses camaradas aqui, eu vou ter o 20, né? Eu vou ter o 20 e vou ter o menos 10. Quanto é que é 100 mais 20 menos 10? É 111. 111. Ele é o quê? Ele é menor do que 100? Aliás, ele é maior ou igual do... Eu vou só tirar, na verdade, o menos 10, né? Aqui, desculpa, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou tirar só o menos 100. Aí eu vou ficar com 120. Esse lado aqui, né? Você tem o 100 mais 20 menos 10. 100 mais 20 menos 10, quanto é que é? É 111, né? Então, esse lado aqui você tem 111. O outro lado, ele é 120. É correto você dizer que 111 ele é maior ou igual do que 120? Não, isso aqui é um absurdo. 110, professor. 110 onde, macho? Tá aqui 110. Pode falar, desculpa. Como é o seu nome que tá falando? É o Luiz Gustavo? É, Luiz Gustavo? É o Luiz Fernando. Você disse que 120 Luiz menos 10 é Fernando. 111. 111, desculpa, é 110. Perdão, mas aqui tá escrito certo, né? Hoje tá difícil, né? 111 de onde, né? 110, desculpa, é porque eu tô falando muito rápido, tá, gente? Ó, tá ok agora, pessoal? Tá ok agora? Deu pra entender? Tá todo mundo comigo agora? Tá todo comigo ou não? Pode falar. Tudo bem? Então eu vou continuar aqui agora, tá? Porque a gente já tá com o tempo acabando aqui, tá? Beleza, pessoal? Deu pra entender tudo direitinho ou não? Amém? Amém? Até a próxima aula. Valeu. Beleza, valeu, pessoal. Podem ficar à vontade aí pra sair, tá? Que eu vou fazer alguns testes aqui ainda, tá? Henrique, a frequência eu vou colocar lá pelo Siga, tá? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde.
Quero uma pausa de 10 minutos pra um café? Não tem esse negócio aqui não, tem que ir direto. Vai lá pegar o teu café, macho, vai. Luiz Fernando. Eu queria também um café também. Eu tô com a tela escura, né? Não sei porque que eu tô com a tela escura. Peraí, deixa eu sair e voltar de novo aqui.